Muito bom dia, pessoal. Vamos iniciando aqui a nossa semana, como vocês já sabem, tradicionalmente, iniciando com um bate-papo aqui sobre operações de position, tendo em vista o fechamento da semana anterior. Sempre é melhor iniciarmos as operações de médio e longo prazo na segunda-feira, pois temos a leitura da semana anterior e já conseguimos identificar oportunidades a partir desta leitura. Então, antes de mais nada, desejo um ótimo início de semana a todos, dando um bom dia para quem já está na sala, aí, o Jeová, Jesus, Marichu, demais participantes. Sintam-se em casa e, se quiserem, já podem começar a postar seus comentários ou dúvidas. Sempre, pessoal, eu peço que enriqueçam as perguntas, né? Coloquem a pergunta um pouquinho mais completa, porque acho que contribui para o aprendizado de vocês e, além disso, fica mais fácil da gente também entender o que vocês estão visualizando no ativo e o que gostariam de fazer com ele, ok? Vamos dar uma olhadinha no índice Bovespa, fazer aquela passada primeiro geral, tentar identificar algum tipo de expectativa em relação ao nosso índice, tanto aqui quanto lá fora, Dow Jones. E depois a gente parte para as perguntas de vocês ou comentários. Bom, o índice, após aquela recuperação interessante no pregão de sexta-feira, conforme a gente visualiza aqui no gráfico diário, esse candle de força e uma boa entrada de volume, tendo em vista também fechamento de semestre, fechamento de trimestre, tudo juntou, nos ofereceu uma recuperação a partir do teste do fundo dos 52.400 pontos. O índice, para um prazo mais longo, permanece com seu viés descendente, porque não conseguimos ainda vencer os padrões de resistência. Temos vários aqui já para colocar no gráfico para avaliarmos. Primeiro deles, média de 9 semanas, ainda voltada para baixo, os preços ainda operando abaixo dela, e nesse momento coincidindo com a LTB, que norteia o movimento desde o início da queda lá de março. Depois nós temos o teste do topo anterior, que, se rompido, obviamente, quebraria o ciclo de topos e fundos descendentes. Temos ainda uma pressão dada na semana mesmo, que trouxe os preços até no intraday a testar e furar um pouquinho a mínima da semana anterior. Então, os padrões de topos e fundos descendentes ainda se mantiveram na semana que passou. A partir daqui, precisamos então de um movimento ainda mais forte, quebrando essas resistências iniciais aqui, para recebermos um sinal positivo do mercado. Então, por exemplo, o primeiro deles, obviamente, viria aqui na quebra da LTB e da média de 9. Seria um sinal importante. E vamos colocar o high low aqui, que a gente já também identifica que os preços do high low estão voltados abaixo dos preços. Então, esse aqui é um sinal positivo. O primeiro já veio do high low. Agora, o segundo seria no rompimento da LTB e da média. E o sinal definitivo viria com a quebra dos 57.600 pontos, que provavelmente ia coincidir também com o rompimento da média de 21 semanas. Aqui sim teríamos um sinal de que o mercado encontrou seu fundo e ofereceria uma recuperação a partir do segundo semestre. Agora, temos que olhar para o outro lado também. Permanecemos aqui na proximidade do fundo de 52.400, que, se perdido, gente, projeta um pivô de baixa no semanal, e aí bem provável que o teste dos 47.000 pontos fosse oferecido. Então ainda estamos no meio do caminho, não dá para identificar ainda algum sinal muito claro de reversão. Temos pequenos sinais, principalmente no gráfico diário, mas ainda precisamos de um sinal definitivo. Já Dow Jones, o mercado americano, já nos oferece um movimento mais consistente.
Primeiramente porque não perdeu tendência, está com os preços acima das médias. Na semana anterior confirmou o fechamento, fechou praticamente na máxima da semana. No diário já prepara mais um pivô, seria o segundo pivô dentro do movimento, que projeta os preços lá no teste do topo. Então, mercado americano demonstrando mais força do que o nosso aqui e mais próximo do topo do ano. Ou seja, nós estamos próximo da mínima do ano e os americanos próximos do topo do ano. Estamos em sinais trocados aqui nos dois mercados. Obviamente que acontecendo uma virada positiva, uma continuidade melhor do movimento positivo no mercado americano, adicionado ainda a recuperação do mercado europeu, que abriu a semana em alta, talvez tenhamos aqui os testes dessas resistências no nosso principal índice, conforme eu estava comentando agora na abertura. Então é isso, pessoal. Primeiro comentário geral aqui sobre o índice. O Jeová já coloca aqui algumas questões. Queria saber do suporte de Souza Cruz. Queria pomo para dar uma entrada de position. Qual seria o ponto de entrada e qual seria o alvo? E Marichu queria saber se tem entrada em ultrapar, transmissão e ASTET. Então vamos iniciando com a Souza Cruz do Jeová, tentando encontrar aqui algum ponto de suporte. Souza Cruz, aqueles papéis defensivos que a gente vem falando frequentemente aqui para vocês. Em períodos de estresse, normalmente eles costumam caminhar contrários ao movimento geral do índice. São ilhas que o mercado procura para se proteger. Então, Ambev, Ultrapar, alguns papéis do setor elétrico, e a Souza Cruz não deixa de ser diferente. Bom, tivemos um acionamento aqui de position quando a média de 9 semanas virou para cima. Tivemos o high-low sendo perfurado e o rompimento da semana anterior, semana prévia. Então, há 2 semanas atrás tivemos o acionamento. O alvo foi atingido. O alvo era o teste do topo anterior. E agora, Souza Cruz deve oferecer uma correção desse movimento de forte alta que ela teve nas 2 últimas semanas. Então, onde passamos a visualizar suporte? O primeiro deles no rompimento do candle da semana anterior, aqui na faixa de 28,23, e depois aqui na média de 9, na faixa de 27,79. Então eu visualizo esses 2 suportes no curto prazo para a Souza Cruz, sem antes encontrar aqui na retração de 50% de fio na faixa aqui de 28,30. Então, 28,20, 28,30 me parece um suporte de recuo dentro da tendência. A média de 9 vai subir um pouquinho, deve coincidir logo com essa região dos 28,30. Poderia nos oferecer uma região de suporte por aqui, viu, Giovanni? Vamos a pomo. Como foi uma das empresas beneficiadas com o novo pacote do governo, em função das compras anunciadas. A partir do anúncio do pacote, o ativo começou a recuperar-se e mesmo tendo perfurado a mínima da semana anterior, ameaçou inclusive um pivô de baixa que não se confirmou, porque fechou acima da mínima de 4 semanas atrás. Fechou com um candle bacana de recuperação. Onde está a entrada de position da Pomo? Estamos ainda com a média de 9 virada para baixo. Estamos com o high-low ainda acima dos preços, o que mantém a tendência mais longa de queda. Então, teoricamente, ainda não estaria em ponto de compra para position. Onde seria a compra definitiva? No rompimento aqui, ó, dos 9,20. Por quê?
conseguimos quebrar a média de 9, passamos provavelmente o high-low para baixo, ou seja, conseguiríamos perfurar aqui a referência de resistência no curto prazo. Temos a LTB provavelmente passando por esse patamar também e quebramos aqui o ciclo de baixa de 2 semanas. Então, o rompimento aqui da região dos 9,30 é um ótimo sinal de que o ativo retomou a trajetória altista. Então, a partir daqui, eu diria que a Pomo recuperou-se. Até aqui ela vem meramente num movimento de repique. Então, em função desse movimento de repique, eu ainda não entro comprando para longo prazo. Eu só compraria quando a média de 9 virar para cima, quando o high-low estiver abaixo dos preços e quando quebrarmos o ciclo de topos e fundos descendentes que o ativo vem nos oferecendo há mais de 2 meses. Caso isso ocorra, eu projetaria o primeiro alvo no teste do topo anterior, aqui na faixa de R$10, e por que não tentar carregar o restante da posição até o teste do topo histórico, lá na faixa de 10,60. É uma operação que, se ela ocorrer, oferece aí um alvo bem promissor. Marichu, teríamos entrada na Ultrapar, transmissão e AS, vamos 1 a 1, vamos começar com o Ultrapar. O Ultrapar, na verdade, ofereceu entrada já há 2 semanas atrás, confirmou na semana passada e agora caminha em direção ao alvo, não é? Então, vamos identificar aqui, através desse rompimento, que o ativo já caminhou na faixa aqui de 4% a partir do acionamento, mas, partindo da lógica que ela prepararia mais um rompimento de topo, seria bem provável que ela testasse a expansão alternada lá em 49,77, o que daria um alvo a partir desse rompimento de 9%. Então é um alvo absolutamente atraente para uma operação de position. Então, o rompimento do topo da semana anterior aciona mais uma posição comprada, daria para entrar comprando tranquilamente. E eu colocaria meu stop abaixo da mínima da semana anterior, que vai ficar abaixo da média, e ainda um pouquinho acima do high-low. Então, aqui abaixo de 42,80 e o rompimento de 45,77 ofereceria aqui a possibilidade do teste do alvo lá em 49,77. Transmissão Paulista, sim, oferece uma entrada de position a partir já do rompimento dessa semana. Por quê? Vamos quebrar 3 semanas de teste dessa resistência. Iremos romper o high-low. Estamos com a média de 9 voltada para cima, estamos com os preços acima da média e bem provavelmente montaríamos mais um pivô de alta nesse movimento ascendente da Transmissão Paulista. Papel muito forte. Então, o rompimento de 63,89, sim, Marichu, tem entrada em position, com o stop ficando abaixo de 59,79. Ficaria abaixo do candle da semana passada, abaixo da LTA, abaixo da média de 21 semanas. Então, é um stop bem seguro, é uma operação bem interessante de se fazer, projetando um alvo aqui de 8% a partir do rompimento. E a STET também oferecendo aqui a possibilidade de position nesse rompimento. Eu ignoraria essa agulhada aqui, porque ela acabou oferecendo o rompimento já na semana anterior e voltou para dentro da congestão, mas olha só, aproximando aqui já identificamos vários pontos positivos. O primeiro, high-low rompido, média de 9 voltada para cima, preço acima da média, e já abre a semana
ascendente, né? No diário ela já ofereceu uma oportunidade, nós até compramos para uma operação de swing trade, uma operação de guerrilha que a gente chama aqui, após esse rompimento. Ela fez a retração de Fibonacci, deixamos uma ordem morta, essa operação inclusive está descrita lá no Direto Pregão, e estamos posicionados para swing trade. Então, para position trade, ela também aciona a compra, Marichu, nos oferecendo uma bela oportunidade de entrada, também projetando um alvo de 8% a partir desse rompimento que ela está fazendo agora, né? E o stop eu colocaria abaixo do candle da semana passada, vai ficar abaixo da média de 9, um pouquinho acima do high low, mas uma relação de risco-retorno muito interessante. Então, praticamente aqui os três ativos que você citou tem entrada para position essa semana, Marcio. Foi muito bem selecionado aqui nas suas perguntas os três ativos. Jesus, Momberg, quais são os critérios que vocês utilizam para entrar num papel para position? Que alvo vocês utilizam? Bom, o primeiro critério deles é relativo à tendência. O position só opera a favor da tendência. Então esse é o primeiro ponto que temos que avaliar. Então, como é que a gente identifica a tendência? Através da movimentação das médias, através do critério de topos e fundos ascendentes. Se temos as médias voltadas para cima, preferencialmente alinhadas, 9, 21, 55, se elas estão alinhadas no sentido da ordem, melhor ainda. E se temos o padrão de topos e fundos ascendentes, também já estamos autorizados a operar na ponta comprada. O critério vale para a venda a descoberto também dentro da tendência. A tendência é de queda, os preços abaixo das médias, médias voltadas para baixo, topos e fundos descendentes, também estabelece o critério para se operar na ponta vendida. Mas, a priori, o position procura operações na ponta comprada. Um position trade gosta de comprar segurança, gosta de seguir tendência. Posto isso, critério básico, média de 9 tem que estar voltada para cima, né? Preferencialmente, porque ela que dá os sinais curtos dentro da semana de que a gente pode estar dentro de uma virada ou continuação de movimento. Então, se a média de 9 está voltada para cima, é um outro sinalizador. O high-low preferencialmente abaixo dos preços. Essa linha verde aqui, quadradinha, abaixo dos preços também é um critério importante para que a gente estabeleça a possibilidade da compra para um prazo um pouquinho mais longo. E obviamente os padrões clássicos também, mesmo utilizados no swing trade, um pivô de alta, um rompimento de topo, um retângulo ascendente, um triângulo ascendente, também são critérios importantes. Mas que se a gente adicionar tudo isso que eu acabei de falar agora, provavelmente a gente vai encontrar todas as características favoráveis. Olha o exemplo aqui da SGT, que ainda temos na tela. É um ativo que está claramente em tendência de alta. Isso eu acho que está claro, né, Jesus? Não se discute a tendência do ativo. Essa aqui não precisamos nem ter critérios objetivos. O critério visual já denuncia a tendência de alta, correto? Bom, temos um padrão de retângulo em topo, que é um padrão que vocês já conhecem e a gente gosta de operar. E aí? Vamos agora avaliar os outros critérios que autorizariam uma compra de position. Olha só a média de 9, como é que ela está? Voltada para cima. Onde está o high-low? Abaixo dos preços. Onde estão os preços? Acima das médias. Onde estão as médias? Voltadas para cima, alinhadas dentro da tendência de alta. Posto isso, estamos com todo o quadro armado para uma operação de position. Então, basicamente é isso, Jesus. Não tem muito mistério, são critérios muito objetivos e sem grandes dificuldades, né? Não se usa muitos indicadores do position, são indicadores curtos aqui que a gente consegue identificar rápido
e que autorizam a oportunidade ou não. Jeová, que é um suporte de hype. A hype operando dentro de um posicionamento um pouco mais lateral. A gente consegue identificar aqui um retângulo um pouquinho maior aqui nos preços em hype. Mas o que nós temos nela? Temos as médias deitadas, nós temos a média de 9 voltada para cima, nós temos os preços acima da média, mas ainda tem a média de 55 segurando o movimento. Ela não está em plena tendência de alta para um prazo mais longo. Temos os primeiros sinais que ofereceriam essa possibilidade. Então, teoricamente estamos em suporte do semanal, dado pela média de 9, que vem segurando os preços. O high-low está abaixo, justamente da mínima do semanal, então essa região aqui de 11,30 é suporte para ela. E teríamos aqui uma belíssima entrada em hype no rompimento de 12,40, porque romperíamos aqui 2 semanas de preços, romperíamos a média de 55 períodos, que é a grande resistência desse movimento todo de recuperação, e um ótimo sinal aqui da retomada do movimento ascendente. Então, marque aí 12,50, coloca um alarme no seu gráfico, provavelmente a hype ofereceria uma entrada de position também. Roberto pede para uma compra em JBS, MMX e PDG. Improvável compra nesses ativos para position, viu, Roberto? Todos claríssima tendência de queda. E todos os critérios que utilizamos para operação de longo prazo não autorizam operar na ponta comprada por enquanto. Olha a JBS. Topos e fundos descendentes, médias voltadas para baixo, preços abaixo das médias, preços abaixo do high-low. Então, nenhuma possibilidade de operar na ponta comprada essa semana. MMX. Clara tendência de baixa, preços abaixo das médias, médias voltadas para baixo, grande afastamento. Aqui, obviamente, tivemos os preços da MMX pressionados pelo efeito X da semana passada. Então, até ofereceu uma recuperação no pregão de sexta-feira e continua oferecendo essa recuperação, mas nada mais do que um ajuste técnico em relação à grande pressão vendedora que o ativo sofreu. Então, para uma compra de longo prazo, antes de a média virar para cima, o high-low ser interrompido, quebrarmos o ciclo de topos e fundos descendentes, nenhuma possibilidade de operar na ponta comprada em MMX. E PDG, o quadro não é diferente. Ativo, claríssima tendência de baixa, médias voltadas para baixo, high-low ainda acima dos preços, ainda afastado das médias. O ativo só ofereceria alguma possibilidade de se pensar em operar na ponta comprada quando a média de 9 virasse para cima, quebrássemos o ciclo de topos e fundos descendentes. Isso ocorreria somente no rompimento de R$4 e o high-low também fosse rompido. Então, PDG também nenhuma possibilidade de se operar na ponta comprada essa semana. Então, os 3 ativos em clara tendência de baixa. Então, position procura ativos com tendência de alta para operar na compra e não esses que o Roberto acabou de nos citar. E aí, pessoal, quais ativos mais? Vamos tentar encontrar alguma coisa juntos aqui. Um ativo que vem me chamando a atenção aqui para uma possibilidade de compra de position é a Vale. A Vale vem tentando quebrar aqui um padrão de tendência de baixa que ela vinha no semanal. A gente já vem de 1, 2, 3, 4, 5 semanas em alta.
A média virou para cima. Olha a média de novo voltada para cima. O high low está para baixo. Não estamos com a média, as médias alinhadas ainda no sentido amplo da tendência. A tendência mais longa é uma tendência indefinida na Vale. A gente fica claro aqui que a gente tem esse retângulo, esse enorme retângulo nela. Mas ela daria um espaço aqui para o teste do topo, quase 8%, para testar o topo justamente desse retângulo. Então a Vale é um ativo que acima dos 38,80 daria para operar na ponta comprada. Eu colocaria o stop dessa operação abaixo da mínima da semana anterior, aqui, que vai coincidir também com o high low, aqui abaixo de 37,50, e o alvo dessa operação lá em R$ 43. Outro papel que aparentemente parece querer quebrar o padrão de topos e fundos descendentes, deixa eu dar uma limpada aqui no gráfico para ficar mais claro, é a Vivit. A média de 9 virou para cima, o high low está sendo rompido no início dessa semana, ainda é cedo, né? Mas qualquer fechamento acima de 50 com 50 essa semana traria aqui um setup para a Vivit na ponta comprada, com alvo lá no teste do topo em R$ 56 e o stop dessa operação abaixo aqui da média de 55, abaixo de 46,70. E aí, pessoal, vocês estão muito quietos hoje. Vamos tentar encontrar aí mais alguma coisa. Olha essa Sabesp. Olha aí, Jesus. Olha a tendência da Sabesp. Alta. Como estão as médias? Todas voltadas para cima e alinhadas. Onde está a média de 9? Está aqui. E o ativo que fez na semana anterior rompeu o topo. O que um position faz quando a tendência está a seu favor e temos rompimento de topo? Ele compra. Então, Sabesp acima de 76,80 oferece uma entrada na ponta comprada com stop abaixo aqui de 73,20, que vai coincidir com o fundo de 2 semanas, abaixo da média de 9, abaixo do high low. Então esse suporte em Sabesp está muito claro e a entrada pode ser feita a partir aqui de 76,80, projetando os preços lá em 81,80. Então um belo setup aí em Sabesp. Já teria acionado na semana passada, mas na abertura ainda dando chance para quem não conseguiu comprar. O Jeová pede para dar uma olhada em Eco Rodovias. Vamos aos critérios. Como estão as médias? No sentido da tendência de alta. Estão alinhadas, 9, 21, 55, todas para cima, os preços acima das médias. Temos o que aqui? Uma congestão em topo. Temos aqui 1, 2, 3, 4 semanas no teste da região de 16,58 e o high low, em função dessa lateralização, servindo como resistência. Como aciona esse setup, Jeová? Essa aqui é tranquilaça, né? Onde a gente compra, rompimento de 16,58, stop
abaixo da congestão em 15,83 e a gente projeta Tudo bem, André, tá em reunião. 8% acima do rompimento. Isso. Acho que mais uns 10 minutos só. Então, Eco Rodovias Isso. oferece também a possibilidade de uma compra a partir do rompimento de 16,58. Ok, Jeová? Então é isso, né, pessoal? Acho que vocês não têm mais perguntas. Já descobrimos aí alguns ativos que estão oferecendo uma boa entrada para essa semana. Ficamos atentos. Permanecemos à disposição de vocês